Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos falar da situação na Índia. A Índia é o país mais populoso do mundo, é também a maior democracia do mundo. Durante muitos anos, várias décadas, a seguir à independência, a Índia foi dominada por um partido, que no fundo foi o partido que fez a independência, o Partido do Congresso, o partido de Gandhi, o partido de Nehru, o partido que tem sido dominado desde essa altura pela família Nehru-Gandhi, mas há 30 anos, um pouco mais de 30 anos, 35 anos, esse domínio acabou e começou a haver maior competição política. Dentro dessa competição política surgiu uma força de características diferentes, uma força mais conservadora em muitos aspectos, muito baseada nos hindus. A Índia é um país de maioria hindu, mas onde há uma minoria muçulmana importante e outras minorias religiosas, portanto, mas esta caracteristicamente um partido hindu, e portanto nessa base hindu, e que obteve de uma forma inesperada, porque nenhuma sondagem o previa, em 2014 uma vitória com maioria absoluta nas eleições, elegeu para primeiro-ministro Modi, e agora, em 2019, voltou a ganhar as eleições, apesar de, aqui há um ano e meio, ter passado por um período de dificuldades e muitas pessoas preverem que Modi não conseguiria fazer-se reeleger. E não só se fez reeleger, como reforçou a sua maioria. É uma nova era para a Índia, uma era que abre um período de alguma forma diferente do tempo do período do Congresso. Trata-se de um partido que tem fundamentos e orientações bastante contrastantes, não só pela sua base hindu, também pela sua ideologia mais conservadora, também pelo facto de, do ponto de vista do pensamento económico, ser mais liberal, mas finalmente por alguns aspectos que têm a ver com a relação com as minorias, poder também ser mais agressivo. Ao mesmo tempo que isto acontece, o Partido do Congresso quase que desapareceu. Enfim, em termos eleitorais, ainda é significativo, ainda governa vários estados na Índia, ainda tem um regime, ainda é um país muito grande e, portanto, o governo central não manda em tudo, tem vários estados. Os estados têm muito poder e o Partido do Congresso ainda governa vários estados muito importantes, não desapareceu completamente, portanto, mas no Parlamento ficou reduzida uma pequena minoria. Jaime Gama. Muitos pensaram que Modi era um fenómeno passageiro, mas Modi provou ser mais habilidoso politicamente do que se podia esperar, talvez menos radical também do que muitos temiam, quer do ponto de vista das políticas relativamente, por exemplo, à minoria muçulmana, quer no reformismo económico, mas a Índia é um gigante que não está a dar a resposta económica que o partido de Modi esperaria que desse. Bom, a Índia tem crescido economicamente. Só que houve uma altura, nos primeiros anos cresceu mais e os últimos anos não tem. Enfim, aquilo comparando connosco, é uma maravilha, não é? Mas não. Sim, mas para 2019 prevê-se que tenham uma taxa de crescimento superior à China. E isso tem-se vindo a acentuar. O BGP, o Partido Janata, é uma criação do ano de 1980 pelo antigo primeiro-ministro Vajpayee e marcou uma grande diferença na Índia, porque a Índia tinha sido governada por aquele modelo do Partido do Congresso, que é um modelo saído
dos não alinhados, do progressismo, de um certo estatismo e do controle da economia pelo Estado, mais efetiva no sentido do estatismo, e até com alguma inspiração na União Soviética. E a política externa da Índia também, durante esse período, era um alinhamento tendencialmente mais inclinado para um lado. A dinastia Gandhi-Nehru e a família Gandhi-Nehru também deixaram arrastar um estilo de governação que começou a ser conquistado, e o BGP, na verdade, veio aproveitar o fundo histórico-cultural da Índia, o hinduísmo, como uma plataforma para se afirmar politicamente. E este primeiro-ministro Modi, que começou a sua carreira política no Gujarat como primeiro-ministro, foi primeiro-ministro de 2001 a 2014, conseguiu aí criar um carisma. Ele é proveniente de uma família de merceeiros, ele e o irmão tiveram uma loja de chá numa estação terminal de transportes, portanto é alguém que vem de uma área fora da elite política que fez a independência da Índia. Num país de castas, também não vem um da emergente casta ascensional. Exato, o que é uma diferença relativamente ao que era a tradição, que eram quase todos brahmas, a elite dirigente, e agora é alguém que vem de baixo, que vem das castas. Sim. Que não são Isso as teve castas. Um grande impacto e teve um grande poder de apelo. A questão é de saber se, assim como há um Estado Islâmico, se todo este projeto visa a criação de um Estado hinduísta. Isso é algo que está ainda por definir, porque o BGP atua não só com o BGP, mas atua também com associações hindus muito fortes e enraizadas, algumas das quais chegam a ter organizações musculadas que intervêm em certas situações. O BGP e Modi têm um grande fator de mobilização popular na Índia, que é, por um lado, é anti-islâmico e, por um lado, explora bem a tensão com o Paquistão e, por outro lado, explora bem as tensões internas com o que permanece da comunidade islâmica na Índia, porque a Índia é o país que tem a maior comunidade islâmica do mundo, até tem mais islâmicos do que o próprio Paquistão. E alguns deles, uma parte dos islâmicos da Índia, são também xiitas. O Islão é uma grande ameaça ao hinduísmo. Quando foi a separação, separou-se o Islão, o Paquistão e o que é hoje o Bangladesh, que na altura também era Paquistão. Esse foi depois. Não, o Bangladesh, a primeira separação é Índia-Paquistão. Sim, mas o Bangladesh fazia parte do Sim, depois foi independente. Mas fazia parte do Paquistão. A Índia conseguiu cindir o Paquistão em dois. Do Paquistão. Mas há zonas, por exemplo, no centro, cidades como Hyderabad, são cidades que têm praticamente muçulmanas. Sim, houve uma movimentação de 14 milhões na altura da separação, porque os hindus e os sikhs que estavam no Paquistão vieram para a Índia e os muçulmanos que estavam na Índia, 7 milhões pelo menos, foram para o Paquistão. Só que ficaram 200 milhões. Mas que ainda lá estão. Muito, sobretudo no Punjab, que era digamos, são uma comunidade que tem sempre umas minorias mais ativas, que a Índia acha que são a base do terrorismo e que o terrorismo islâmico na Índia está orquestrado pelos serviços secretos do Paquistão. Há essa noção. Bom, também grande motivo das campanhas políticas na Índia, por parte do PGB, é aqui destróis mesquita e templo hindu é destruído pela minoria muçulmana. E, portanto, essa tensão, templo hindu, mesquita, destruídas e construídas em locais sagrados, é um polarizador brutal da política da Índia. Acrescentando a isso as retaliações
pelas ações terroristas, como essa que agora fez moda e que retaliou com força aérea uma base tida por base de um ato terrorista na Índia. Que lhe permitiu recuperar nas sondagens e aparentemente... Sim, esse tema é o excitante central da política indiana. É um tema arriscado e perigoso, porque não só o Paquistão tem umas forças armadas grandes, como a Índia tem hoje umas forças armadas enormes e tem capacidade nuclear. Duas potências nucleares. A Índia, aliás, tem feito... A Índia constituiu-se como potência nuclear por simetria com o Paquistão. De resto, a força nuclear do Paquistão é constituída por apoio saudita. Por isso a bomba nuclear do Paquistão é chamada a bomba nuclear sunita, e também por apoio chinês. Ou seja, o Paquistão é uma potência nuclear que representa um cerco grande à Índia, não só a ameaça direta do Paquistão, como o que está por trás da capacidade nuclear do Paquistão. A Índia desenvolve uma capacidade nuclear com a chamada tríade, com a capacidade de lançamentos de terra, de ar e por submarinos, e tem feito evoluir a sua doutrina nuclear, porque começou por definir que usaria a sua capacidade nuclear em non-first use, nunca usaria primeiro. Depois começou a admitir que tinha que ter uma capacidade retaliatória de second strike devastadora, e agora já veio também apurar que não fará non-first use apenas em relação a países que não tenham capacidade nuclear. Ou seja, os que têm capacidade nuclear arriscam-se a ter first use por parte das forças nucleares da Índia. A Índia tem-se constituído como uma potência regional muito forte. A Índia não tem hoje uma ambição de potência global, mas tem vindo a crescer brutalmente como potência efetiva numa área regional que vai desde o Golfo de Aden até ao Estreito de Malaca. E que também olha para cima, porque também tem sistemas de aliados nos países do Himalaia, tem sistemas de aliados na Ásia Central, tem procurado alargar a sua cooperação militar aos Emiratos, ao Bahrein, ao Oman, tem procurado integrar o seu sistema de defesa às Maldivas, tem desenvolvido relações com Singapura, com o Vietnã, com o Japão, com a Austrália. Portanto, tem 2 porta-aviões, tem 140 bombas nucleares, portanto, e tem é o 4º país do mundo em despesas militares. Tem um orçamento militar muito grande. Durante anos e anos, as Forças Armadas da Índia foram apoiadas nas Forças Armadas soviéticas e no material e equipamento soviético, mas tem vindo a se diversificar muitíssimo, porque já tem cooperação com os americanos, com a França, e tem também uma cooperação intensíssima com Israel. E tem uma indústria de defesa e tem research tecnológico militar muito forte. Portanto, a Índia tem-se afirmado fortemente. E esse patriotismo indiano tem agora a marca do hinduísmo. O hinduísmo tem uma história fascinante na Índia, porque é o que resiste. O hinduísmo tem uma origem nos textos sagrados, Vedas, Upanishads, depois no Bhagavad Gita, e, portanto, é uma religião de grande aceitabilidade popular, porque tem um sistema múltiplo de deuses aliado a uma espiritualidade de vida sã e vegetariana, se quiser, mas que foi sempre ameaçado na Índia, ameaçado de certa maneira pelo budismo, que é uma religião mais metafísica, nascida no nordeste da Índia, e que o hinduísmo consegue que não penetre em massa a população indiana. Sim, e por isso o budismo originário da Índia vai para a Ásia, chega até ao Japão.
mas na Índia tem uma expressão muito pequena, apenas comunidades dos Himalaias são os budistas, mas o Islão atacou fortemente a Índia e o subcontinente indiano, porque não só foram as primeiras implantações por via dos mercadores, Iémen, Oman, que na costa do Malabar implantaram as primeiras comunidades. Depois há também a vinda dos xiitas persas para o Gujarat e há, sobretudo, a penetração islâmica pelo norte com os mogul, que criam o sultanato de Delhi e são muito agressivos com o hinduísmo. E, portanto, uma religião que não é originária do subcontinente indiano, articulada por um poder político forte de invasores, acaba por exercer ali uma fortíssima pressão, e é contra isso que o hinduísmo reage. O hinduísmo, que também não permite a fixação, por exemplo, do cristianismo na Índia, em números significativos, acaba por sofrer a grande ameaça do Islão. E essa ameaça é uma ameaça muito forte na medida em que o islamismo ataca o Val do Ganges, que é o berço originário da cultura e da civilização hindu. Portanto, o islamismo é o que impediu historicamente a Índia de ser uma potência ainda maior do que é. Bem, e, portanto, é visto como algo que divide, e por isso o Paquistão, a colónia da Índia e a da Birmânia, até ao Paquistão. E, portanto, o islamismo é o que amputa a Índia de ser algo de grande dimensão internacional. E por isso esta tensão, e por isso o renacionalismo indiano não tem a vertente progressista de Gandhi e Nehru, num Estado laico, de economia planificada, mas tem agora uma força muito grande em algo que mistura identidade religiosa com uma liberalização da economia, que não é tão profunda quanto se esperaria, mas que é algo que agrada profundamente a todas aquelas camadas emergentes do pequeno comércio, da indústria nascente, que têm nesta oportunidade também a maneira de renovar a economia indiana, de incorporar as tecnologias modernas, de descentralizar um pouco a administração central, que era um peso forte durante o período do Partido do Congresso. Este BGP tem origem, se formos ver as origens, tem origem num movimento que começou nos anos 20, o RSS, é um movimento hinduísta, bastante, quase uma espécie de milícias, não é? Sim, uma espécie de milícias que não eram propriamente, não eram nações num sentido semelhante ao Partido do Congresso, porque não lutavam exatamente pela independência nos mesmos termos, não, mas tinham um caráter claramente hinduísta, portanto, defesa do hinduísmo. Houve períodos, inclusivamente, aliás é curioso porque tinham alguma admiração pelos movimentos autoritários europeus, pelo fascismo e pelo nazismo, pelo fascismo e até pelo nazismo, mas curiosamente apoiaram logo a criação do Estado de Israel, porque achavam que também havia ali onde também havia umas coisas bastante semelhantes ao nazismo e ao fascismo. Portanto, uma identidade religiosa, porque havia uma identidade religiosa como fator identitário da criação de um Estado, e portanto é daí que vem... E o próprio Nodi jovem milita, está ligado a O próprio Nodi jovem está ligado a isso. Isso durante muito tempo teve uma expressão eleitoral pequena, mas é a origem desse momento. No crescimento político de Modi, no Gujarat, nomeadamente no princípio, estão choques grandes com os muçulmanos, nomeadamente um atentado com muitos mortos hindus contra um comboio e depois uma série de massacres, morreram umas 2.000 pessoas. Essa história. Agora eu acho que neste aumento de facto muito significativo da votação foi sobretudo, enfim, porque a gente observa, é de facto um grande progresso económico e social, sobretudo daquelas classes mais desfavorecidas, não é? De facto
há um progresso, há uma modernização de uma série de áreas enfim, aliás, o Modi usa muito essa expressão, que na Índia as castas acabaram, que só há os pobres e aqueles que ajudam aos pobres, quer dizer, portanto ele faz uma política nesse aspecto altamente populista, mas consegue de facto resultados, porque não há dúvida que desta vez estende a vitória dele, ele em 500, não estou em erro, em 543 lugares no Parlamento, ele passa tem quase 350, sim. Não. Sim, tem mais de 300. Tem mais de 300. Apesar da votação ser 37%, portanto está... O Partido do Congresso reduz para 50 e tal, e como aliás... Quer dizer, ele de facto é uma grande vitória do ponto de vista eleitoral, mas que tem muito esse significado também de uma melhoria muito concreta, enfim, Mas ele de facto, na primeira eleição, tinha a sua base eleitoral, eram classes mais baixas, e agora já estendeu à classe média. Estendeu bastante até áreas que naturalmente ou tradicionalmente, não é, tornou-se um unificador. Agora, também claro que jogando precisamente também sobre esses fatores do nacionalismo indiano, e portanto aquela ideia exatamente de desafiar o Paquistão, não é? Fazer retaliações, apesar de todos esses medos, fazer retaliações, e depois criar também ali à volta dele também uma espécie de carisma. Ele faz umas retiradas de vez em quando para os Himalaias e, enfim, cria assim uma espécie de uma imagem, de facto ele aposta muito na sua própria imagem, e portanto uma imagem, enfim, de um líder meio místico, meio mítico. Portanto, acho que ele também aplica exatamente muito esses fatores, e esses fatores depois, digamos, também identitários, do tal nacionalismo hindu, a modernização. É um fenómeno curiosíssimo, porque eu acho que que estamos hoje em dia a ver no mundo é estas novas forças, ou novas interpretações de forças tradicionais, e que às vezes é difícil nas nossas nomenclaturas tradicionais incluir, não é? Porque, aqui de facto também há um aspecto social. O Partido do Congresso no fundo era um partido também de elites sociais, até no fundo de continuidade familiar. Isso também parece que está... Sim, mas isso parece a maior parte dos partidos tem essas características, a maior parte, não sei se o BJP tem, mas muitos partidos na Índia têm essa característica de serem familiares, de criarem uma espécie de oligarquias familiares. Portanto, aliás, no caso do Partido do Congresso é óbvio, não é? Aquilo, exceto um período curto de 8 anos, salvo erro, aquilo foi sempre a família Nehru Gandhi que dirigiu. Isso faz um certo sentido se a gente pensar nos nossos Estados, quando nasceram, também no fundo tinham exatamente para oligarquias familiares. Portanto, o facto destes Estados nascerem, digamos, numa idade, chamamos assim, de massas e de democracia, não retira que sejam Estados novos. Portanto, nos Estados novos continua a haver muito essas ligações, enfim, clânicas e familiares, e até por vezes depois com outros aspectos ligados às vezes à corrupção, a ligar o poder político também à aquisição de benefícios económicos. Acho que isso é natural, não é? A Índia teve um papel no palco internacional importante em tempos não alinhados, não é? Era um dos países que promoveu esse movimento, que, sendo teoricamente algo equidistante entre os dois blocos, no tempo da Guerra Fria, portanto o bloco soviético e o bloco encabeçado pelo ocidental, encabeçado pelos Estados Unidos, na prática estava mais próximo dos soviéticos do que dos Estados Unidos. Esse desapareceu, e o papel internacional da Índia também desapareceu em boa parte. Não tem sido um grande agente no palco internacional. Agora, um país com aquela dimensão, que vai tendo uma economia também cada vez mais presente, e que tem uma diáspora absolutamente... Também é preciso contar com isto. Daqui a por uns anos, provavelmente, metade dos digamos, não haverá americano que não seja operado por um médico indiano, porque eles praticamente não dão conta dos hospitais americanos todos. Um país desses
não pode ter um papel a ocupar-se apenas da vizinhança próxima do Paquistão, não é? Sim, mas e do seu conflito fronteiriço com a Índia, com a China. Mas a vizinhança próxima é o que obsessiona a política da Índia. A Índia praticamente não tem política em relação à Europa, não tem política em relação à América Latina, não tem política até em relação à África. Tudo está condicionado a essa situação. Eu penso que é muito interessante ver como na história a Índia é uma criação, na verdade, do Império Britânico, porque antes o que existia era uma multitude de Estados. Ou seja, a independência da Índia é feita pelos indianos, mas é feita porque quem cria a Índia são os ingleses no Império Britânico. E não conseguem manter a unidade desde a Birmânia até ao Paquistão, e até há quem diga que fomentaram um pouco a divisão para, digamos, ter ali uma compensação histórica pela perda do Império da Índia. Mas a verdade é que isso assim aconteceu. A Índia concentra-se muito no princípio da sua independência no conflito com o Paquistão e também na sua unidade interna, porque unir todos aqueles Estados com a saída dos britânicos não era fácil. Depois, sempre o problema da China. Quando a China tem divergência e separação com a União Soviética, a Índia aproxima-se da União Soviética, mas sempre que a China se aproxima da União Soviética ou da Rússia, a Índia vai descolar um pouco da Rússia. Aliás, na geopolítica da Índia, a seguir à importância russa, a importância do Irão. A Índia também tende a relacionar-se com o Irão. De resto, a Índia tem umas facilidades nos portos do Irão e também no Tajiquistão, tem uma base aérea no Tajiquistão. Portanto, também olha para a Ásia Central. E tem desenvolvido uma política de aproximação aos Estados Unidos, assim como os Estados Unidos também não só toleram a força nuclear da Índia e até são defensores de uma balança de equilíbrio entre a Índia e o Paquistão como forma de alcançar a paz pelo receio da destruição recíproca, como os Estados Unidos no tempo de Obama, os Estados Unidos no tempo de Obama definiram uma prioridade ao Índico, que era prioridade à cooperação com a Índia. E o que é facto é que Trump não tem modificado essa componente, porque até a sua fixação mais anti-China faz com que essa componente seja necessária e seguramente vai ser desenvolvida. E a Índia tem em relação à China não só a obsessão com um cerco global que tem no Paquistão uma ponte, digamos que a China olha para o Paquistão como o Peru olha para o Equador como um instrumento do Chile. Sempre que o Peru e o Chile têm conflito, o Chile, que treinou as Forças Armadas do Equador, ataca pelas costas. E, portanto, essa ideia de que o Paquistão pode funcionar como um braço da China é algo que os faz temer profundamente a evolução das coisas. Portanto, há um primeiro, o círculo geopolítico da ameaça à Índia é de facto a rivalidade com a China. O Paquistão, que é o mais suscetível da traição, é, digamos, uma subsequência, não é propriamente a linha da frente. E depois há as constelações de aliados para conseguir esses equilíbrios. Mas a Índia está obsessionada. A Índia não é uma potência global, digamos, é uma potência regional emergente, fortíssima, mas que vive esse universo de forma obsessionada. Tem problemas que resolveu de integração interna, tem problemas do desenvolvimento da sua capacidade militar e da eficiência das suas forças armadas,
que aliás teve que corrigir, porque o Paquistão, tendo menos população e tendo forças armadas mais pequenas, manifestamente teve durante muitos anos forças armadas de nível tecnológico superior, em especial a sua força aérea. O Paquistão tem um serviço secreto de facto muito eficiente, treinado no combate à União Soviética, treinado na excitação do Caxemira e na criação de todos esses grupos e na liderança desses grupos. E com uma relação muito ambígua com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos, com os guerrilheiros. É uma relação de amor-ódio e de cumplicidade. Sim. Mas muito efetivo. Aliás, porventura, é isso o que mantém o Paquistão como um país independente. Interservices, não é? E, portanto, há ali uma balança de poder em que as componentes várias, desde o nuclear, o convencional, forças aéreas, forças terrestres, forças especiais, jogam de maneira muito intensa, mas a Índia tem vindo a aperfeiçoar. E o que é interessante verificar é como é que o que podemos considerar um partido popular hindu tem dado motivação de sustentação a esse tipo de políticas. E vindo dessa deriva popular, nacionalista, religiosa, há uma conjugação com tecnologia, com desenvolvimento científico. Os indianos investiram imenso na formação de jovens quadros, designadamente em matemática e eletrónica nos Estados Unidos. Os indianos e a Índia considera-se que tem uma capacidade aí mais avançada do que a China, na medida em que uma grande parte da população indiana fala inglês, ou seja, a Índia está na plataforma da globalização por virtude da língua inglesa, que é falada por uma grande percentagem de indianos em grande projeção, e o próprio fator islâmico. É certo que a Indonésia é o maior país islâmico do mundo, mas a Índia, não sendo um país islâmico, tem uma comunidade islâmica de 200 milhões maior que a do Paquistão. E, portanto, tem aí também um fator interessante. E nem todos os islâmicos da Índia têm uma visão de antagonismo radical com a sua permanência na própria Índia. Há uma coisa curiosa, para todos os efeitos, apesar do partido hindu, Modi vai buscar 8% na comunidade islâmica. Há 8% da comunidade islâmica que vota no BJP. Portanto, sem dúvida. É uma sem coisa, dúvida. Sem dúvida. Sem não dúvida. É um partido estritamente hindu, não é? Sim, sem dúvida. Portanto, sem dúvida. Portanto, a Índia tem dado saltos brutais. Agora, é a primeira vez que se está a assistir a um Estado evoluir para uma forte influência religiosa fora do islamismo. Portanto, o hinduísmo político, que é uma coisa recente, com Modi, está a ter uma configuração que até aqui só tinha sido desenhada nos tempos mais recentes por países islâmicos. Porque o confucionismo não fez isso, o budismo não fez isso, o taoísmo não fez isso. O catolicismo deixou de fazer, desde o Sacro Império da República Cristiana. Portanto, é uma situação nova. E que não aconteceu, embora o hinduísmo, assim como o islamismo, estivessem presentes no movimento da independência da Índia, a verdade é que a resultante final não era hinduísta, nem era muçulmana, era uma espiritualidade progressista na dupla Gandhi-Nehru, que se acomodou também aos tempos e à época. No fundo, na altura, quem jogou a carta da religião não foram os hindus, foram os muçulmanos, e foi jogada por alguém que nem era religioso para criar o Paquistão. Exatamente. O fundador do Paquistão era alguém que era agnóstico, mas que jogou a carta do Islão para criar o seu país, ainda estava a morrer com tuberculose. Se soubessem os ingleses, enfim, não, é aquelas coisas da história os X da história, que ninguém sabe o que é que teria acontecido. Mas esta evolução para um Estado de características
este casamento entre o nacionalismo e de base, com uma base religiosa, não sendo, quer dizer, não existindo noutros locais, pode ter paralelo. Nós podemos aprender alguma coisa, por exemplo, com o que se passa noutros países, porque no Irão há de facto uma base religiosa muito marcada pelas características da Revolução Iraniana. O nacionalismo japonês, apesar de ter, também tem o shintoísmo, mas não é uma base... No fundo, vamos lá ver, se a gente fosse procurar, digamos, modelos históricos, quer dizer, pode ir buscar, sei lá, na Antiguidade, por exemplo, no fundo hoje, a religião romana é uma religião cívica, não há um Deus transcendente, não é? Há um panteão de deuses. A religião da República Romana, quer dizer, é uma religião, no fundo, são religiões um bocadinho, de certo modo, sem transcendência, são religiões cívicas, são religiões... Mas estamos a falar de religiões modernas, não é? Mas quer dizer, mas os padrões... Aliás, a gente vai ver uma parte substancial, por exemplo, e vê-se isso, por exemplo, hoje muito em França, em alguns destes movimentos nacionalistas, etc., que vai-se buscar, por exemplo, o cristianismo. É um bocadinho um cristianismo, um catolicismo à Morras, quer dizer, não é bem o lado, digamos assim, religioso, da transcendência religiosa, ou seja, portanto, uma religião, mas é muito mais uma imanência política identitária da religião, quer dizer, eu acho que é um bocadinho isso que nós temos em algumas experiências modernas europeias, quer dizer, no fundo é a ideia que são os tais movimentos, a gente viu isso, por exemplo, até numa fase um bocadinho crítica e caótica, viu isso naquelas guerras depois da dissolução da Jugoslávia, que eu diria que eram guerras religiosas comandadas por ateus, por todos aqueles líderes daquelas comunidades, não é? Todos eles vinham do Partido Comunista, portanto, em princípio, das várias fações do Partido Comunista, portanto, em princípio, eram ateus, mas que esfiavam massas altamente fanáticas do ponto de vista religioso. Portanto, aí é a religião como um bocadinho um instrumento do reino. Dois cristianismos, o católico e o ortodoxo, e o muçulmano. E os muçulmanos. Portanto, esses fenómenos, eu acho que aqui também, quer dizer, porque o hinduísmo, a gente vê aquelas tradições, enfim, nós todos em miúdos tivemos um contacto grande com isso, que era nos livros do Salgari, não é? Os livros do Salgari levavam-nos para isso, para os tugues, para toda essa religião, toda aquela... Mas há aqui um lado que é, apesar de tudo, não há o proselitismo, que é característico das religiões que são expansionistas. Não, aqui pois não há, exatamente. Não é? Portanto, não o cristianismo há ideia. Tem um lado expansionista, mas a gente pensar o Islão bem, tem um lado expansionista. O Islão é moderadamente expansionista, o Islão é mais um bocado recuperar, digamos, nos que já são, até porque hoje em dia, como no fundo funciona sectariamente, não é? E funciona, digamos, com a ideia de que também na própria comunidade dos crentes há falhas, portanto, estas linhas mais radicais fazem sobretudo um apostolado dentro da própria comunidade, não é? Sim, mas vão à procura de novos membros. Vão, mas quer dizer, mas não é uma... No caso do Islão, há procura de terras férteis, porque o hinduísmo nasce numa zona bastante produtiva, agrícola, e por isso, porventura, é menos expansionista, e o Islão, ao nascer num deserto, precisa de conquistar água e terra fértil, e é o expansionismo a cavalo. O hinduísmo nasce numa das primeiras zonas onde nasceram cidades, onde nasceu escrito, onde nasceu história, não é? Portanto, é um dos primeiros vales férteis. Nós falamos habitualmente nos vales férteis da Mesopotâmia e não sei o quê. Falamos nos vales férteis do Rio Amarelo. Falta-nos falar do Ganges e do... Mas a dicotomia antiga é sempre povos originários de áreas pobres e rudes, etc., que se impõem pela violência, não é? Aos tais povos tradicionais de agricultores que já desenvolveram cidades, que já fizeram coisas interessantes, e os outros venham, digamos, com as espadas e com as... Aliás, o hinduísmo, se repararem, é um fascinante politeísmo. Claro.
fundado no mistério da floresta, porque há cobras que evoluem para figuras humanas, deuses, tem uma data de braços, uma data de sim, pernas. É um universo fascinante e é muito plástico, porque varia de região para região dentro da Índia, consoante as correntes interpretativas. E há uma trindade. Os próprios jesuítas que chegaram à Índia tiveram uma aculturação, que eles chamam enculturação, dessa plasticidade dos deuses, porque se reparar, as igrejas católicas na Índia valorizam nos altares mores e nos altares imensamente a pluralidade da figura de santos, que decalca um pouco a pluralidade dos deuses da população indiana. É uma pedagogia litúrgica para fazer uma catequese. Haja uma trindade, não é? Siva, Vishnu, não é? Sim. E Kali, depois há uma Kali, que é aquela deusa dos túmulos. E depois há uma espiritualidade com a ideia de reencarnações, com a ideia de purificação, e há um apelo forte a regras de vida que têm uma componente, digamos, vida sã, biológica, e vida espiritual. Mas a espiritualidade hindu está a milhas da espiritualidade budista, porque a espiritualidade budista tem uma componente metafísica fortíssima, mas também temos que reconhecer a milhas do que é o monoteísmo islâmico, em termos de transcendência, de reconhecimento da transcendência. Digamos que a Índia é o caso de maior triunfo do politeísmo, um politeísmo culturalmente muito mais avançado e rico do que o politeísmo das civilizações africanas, mas não suscetível de gerar uma metafísica profunda e transcendente, como outras religiões foram capazes de gerar. Mas subsiste, no entanto, assim, o Modi diz que as castas desapareceram, mas é difícil proclamar que isso tenha acontecido. Para todos os efeitos, é algo que está muito entranhado, muito na cultura indiana, e não desaparece, eu diria que não desaparece numa ou duas gerações, ou mesmo em 3 gerações. Uma coisa que se perde e nunca se ganha, não é? É que pode sempre baixar de casta, mas nunca se pode subir de casta. Era um sistema que, por uma certa lógica, devia a partir de uma altura ter desaparecido, e não desapareceu, não é? A lógica de um sistema onde se perde, mas nunca se adquire, portanto não se renova, por definição. Acho eu que é assim, não sei. Penso que é assim. Não se renova. Eu, se nasci pária, não posso ser Brahman. Mas o Brahman, se fizer determinadas coisas, pode ir descendo e passar a pária. Portanto, se não for, quer dizer, portanto, devia ser um sistema que devia já ter desaparecido, teoricamente. Não é? Mas o que é facto é que não desaparece, e nota-se que está muito, muito presente. Quer dizer, há locais onde só olha-se para as pessoas e de repente percebe-se, por exemplo, quem são os Brahman. Não há nota-se. Quer dizer, é uma coisa que salta à vista. E na rua também se percebe quem são os... Eu não sei dizer todos os nomes, mas as castas mais baixas. Os párias. Eu tive uma experiência pessoal com essa situação extraordinária, porque uma vez em Agra tive que esperar por um comboio durante 6 horas. O comboio atrasou-se. E toda a gente que estava na estação deitou-se e dormiu. E havia um único passageiro que tinha uma liteira, e que estava numa liteira e que era apoiado por criados. E tudo aquilo funcionava sem contestação social. Era uma situação um pouco anómala, mas cooptada socialmente, sem tensão. Era poderíamos também ter aqui extraordinário. Um ricaço, um latifundiário aqui há 50 ou 60 anos. Mas isto foi há 15 anos. Sim.
Mas não era, não, mesmo assim, não sei se seria tão... Pois, tão, não sei, não é bem. Não, e mais do que tão isso, naturalmente sim. aceito, não é? e Porque mais aquilo era do uma que isso coisa- é que ainda por cima tinham uns criados com uns leques Sim. que lhe abanavam a liteira para refrescar o ar. Era um espetáculo fabuloso desse ponto de vista da permanência das castas. Não, e isso não é, quer dizer, agora, ao mesmo tempo que isso sucede, a capacidade por exemplo, dos indianos criarem em número, até porque são muitos, em número, elites em áreas em que, por exemplo, os chineses têm dificuldades. Sim, estamos a falar um bocadinho, por exemplo, da medicina. Da medicina, Certas áreas da medicina. Nós urologia, não sei nós não porquê. temos... Há grandes urólogos na área urologia, por exemplo, é uma das coisas em coisas que tenham a ver com na programação da informática, por exemplo, Pois, também. exatamente. A matemática é uma área onde os indianos têm enorme faculdade. Nós falamos da numeração árabe, mas a numeração árabe é uma importação. É uma importação que vem da Índia, não é? Portanto, claro. O zero não é uma Claro. invenção árabe, o zero é uma invenção, Claro, digamos, é uma claro. criação dos indianos. Portanto, e essas coisas notam-se porque são coisas que estão na cultura não estão na cultura de 100 anos, estão na cultura Sim. de milhares de anos. E desse ponto de vista há uma massa nas universidades que não tem comparação, porque aquilo de repente eles têm um número de gente a sair das universidades que é a dimensão quer dizer, é várias vezes a dimensão da Europa, não é? Portanto, Sim, e tem aqueles call centers e aquelas coisas todas que funcionam lá, de grandes empresas, não é? Sim, mas isso, é um trabalho não muito diferenciado, Sim, não também, é? isso é É um verdade. trabalho não muito diferenciado. Quando passamos para trabalho mais diferenciado, Sim. Sim, é imbatível. Quer dizer, nós, por exemplo, quando se vai para as universidades americanas, os estudantes de origem indiana já são vítimas das cotas negativas, não é? Portanto, eles já são Muito bons alunos. são muito bons alunos e, portanto, já não conseguem entrar. Portanto, porque ficam... Sim. A cota deles já faz com que não entrem todos aqueles que entrariam se não houvesse cotas. Portanto, aquilo que existe para fazer entrar os negros e os latinos, não é? Claro. Prejudica os indianos e os outros Em relação aos asiáticos. próprios equipamentos militares russos, eles fazem upgrades que põem os sistemas com mais eficiência, o que é demonstrativo de uma capacidade científica e técnica bastante forte e poderosa. Mas nós nunca falamos do perigo indiano, falamos sempre do perigo chinês. É uma coisa... Porque a Índia não tem essa ambição uma global. apetência global. A Índia nunca desenharia uma política como esta dos chineses da nova Rota da Seda. Rotas da seda. Nem nunca Porque a China posicionaria nunca foi um como império, sua não é? ambição. A China sempre foi um império Sempre foi e um a China império. nunca foi um império. Quer dizer, Exceto o o Império Império Mogul. Britânico. Sim, exceto o Império Britânico. E o teve Império sempre Mogul não era o Império Mogul hindu. não era hindu, era muçulmano. Exatamente. Portanto, há uma, de facto... Exatamente. Essas tradições. Bem, entretanto, nós chegamos ao fim de mais um Conversas à Quinta. Reencontramos dentro de uma semana.